Tosse seca persistente, o que fazer? A tosse é um sintoma que incomoda muito. Recentemente, meu filho de 5 anos, meu filho do meio, estava com um quadro respiratório e ele ficava tossindo muito e não conseguia dormir. E aí acordava o irmão de 7 anos, que também não conseguia dormir porque eles dormem juntos. Então, o quadro de tosse é um quadro que incomoda muitas pessoas. Fora o constrangimento de você estar num elevador, por exemplo, e você não conseguir ter que tossir. E hoje eu vou te explicar sobre os motivos que levam as pessoas a apresentar tosse seca. Os motivos são muito variados. Pode ser, por exemplo, infecções respiratórias, como um resfriado comum, a gripe, a própria Covid também pode levar, mas pode ser também outras causas, como asma, DPOC, que é a doença do cigarro, fatores ambientais irritantes, como a poluição, a poeira, e até mesmo o ar seco pode levar à tosse seca e à doença do refluxo gastroesofágico, que acomete principalmente pessoas obesas. Então existem várias causas que podem levar à tosse seca. Eu vou te explicar nesse vídeo como você diferencia uma causa de outra, o que você tem que fazer para você melhorar e quando você deve procurar ajuda, procurar um médico. E no final eu ainda vou te indicar 2 chás para você utilizar quando você tiver infecções virais respiratórias, que pode ser útil para você. Então esse vídeo está imperdível. Mas antes de continuar, eu quero saber de você. Você está tendo tosse seca persistente que não melhora? Escreve aqui nos comentários, conta a sua história, como é que está essa sua tosse? Começou quando? Está se arrastando há quanto tempo? Existem outros sintomas que você está tendo? Escreve aqui que eu quero saber. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico. Eu já emagreci 23 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. Se você está apresentando tosse seca, a primeira coisa que você tem que fazer é cuidar dos fatores ambientais. Isso porque a tosse irritativa provocada por fatores ambientais pode simplesmente confundir o seu caso. Você pode estar com um resfriado provocado por um vírus e associado a isso está tossindo porque tem muita poeira aí na sua casa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é resolver os fatores ambientais, se for possível, inclusive. Eu sei que tem pessoas que estão em condições que não conseguem, mas é importante que você saiba dessa questão dos fatores ambientais. Por exemplo, as pessoas que moram em ruas que não são calçadas, que têm poeira, muitos carros passando, muitas vezes levantando poeira na frente de casa, tem que tentar de alguma forma se livrar dessa poeira, às vezes fechando as janelas. Ou se você mora, por exemplo, numa grande cidade que tem muita poluição, uma densidade demográfica muito grande. Aqui onde eu moro, em Recife, no bairro de Boa Viagem, é um bairro que tem muito prédio, então tem muito carro passando. Então, se você mora também numa região assim, você tem que tentar de alguma forma se livrar do incômodo da fumaça ou da poluição. Existe também a possibilidade do ar seco. As pessoas que moram, por exemplo, no centro-oeste do Brasil, uma vez eu fui visitar um amigo meu lá na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, e o ar estava muito seco, estava quente e seco, e a gente começava a tossir, começava a incomodar o nariz, principalmente a gente que não é habituado a esse ar seco. Aqui onde eu moro é beira de praia, então beira de praia, normalmente o ar é mais úmido, que vem lá do mar, então para a gente fica mais difícil. Você tem como umidificar o ar do seu quarto, da sua casa, por exemplo, utilizando umidificadores, que são equipamentos que não são caros. É um preço, muitas vezes, de um ventilador, você consegue colocar aí e dar uma aliviada. Existe também a questão do ar-condicionado. Se você utiliza ar-condicionado no seu dia a dia, ou no trabalho, ou para dormir, então você tem que saber que o ar do ar-condicionado também é mais seco. Isso pode provocar, eventualmente, a irritação e a tosse seca. Então você tem que tentar minimizar esses fatores ambientais, é o primeiro passo. Entretanto, nem sempre quando a gente minimiza os fatores ambientais a tosse melhora, porque existem outras causas por trás, como por exemplo as infecções respiratórias, que eu vou te explicar daqui a pouco. Mas também pode acontecer de você ter alergias, de você ter asma,
de você ter DPOC. A asma é uma doença que acomete, por exemplo, principalmente crianças e adolescentes. Já o DPOC, que é a doença do cigarro, a doença pulmonar obstrutiva crônica, acomete pessoas que têm exposição ao cigarro, tanto fumantes como também os chamados fumantes passivos, são aquelas pessoas que convivem com outras pessoas que fumam bastante. Então você tem que saber se você tem essas alterações, o melhor é você procurar um médico. Se você tem a doença do refluxo gastroesofágico, que normalmente acomete pessoas obesas ou pessoas que têm alterações anatômicas, como a hérnia de hiato, então o emagrecimento é o melhor caminho para você. Quando você emagrece, você consegue resolver o refluxo de uma forma contundente. Inclusive, é previsto pelas sociedades internacionais um emagrecimento acima de 14 quilos para as pessoas que têm a doença do refluxo gastroesofágico. Era exatamente o meu caso. Quando eu tinha obesidade, eu tinha o IMC de 33 e eu tinha o refluxo, e quando eu emagreci, eu melhorei completamente. Zerei, graças a Deus, mais esse problema. E com relação às infecções respiratórias virais, olha, são 3 principais que eu vou te explicar agora, que é o resfriado comum, a gripe e a Covid. Essas doenças podem levar à tosse seca e você tem que saber diferenciar uma da outra para você tomar as providências adequadas, dependendo do seu caso. E é importante, porque pode acontecer, inclusive, complicações de você apresentar, por exemplo, uma pneumonia, e a pneumonia leva ao internamento, inclusive em UTI, e é importante que você saiba que a terceira causa principal de morte no mundo é justamente a pneumonia. E só fica atrás do infarto e do AVC. Então, é importante você saber identificar também os sinais de complicações dessas infecções respiratórias e da própria pneumonia. Eu vou te explicar tudo isso agora, mas antes eu quero te fazer um pedido. Está vendo como o conteúdo desse vídeo é importante? Então repassa aí para os seus amigos, seus familiares, as pessoas que você ama, porque elas também precisam ter acesso a essas informações. Mas agora pega aí um papel e um lápis para você anotar, porque eu vou te explicar como diferenciar esses quadros virais e como você saber o momento que você tem que buscar um médico ou até mesmo um hospital. Papel e lápis à mão aí para anotar. Mas antes, deixa eu te dar uma dica importante. Se você quer se proteger da Covid, além da vacinação, o caminho mais impactante é você emagrecer. Isso mesmo, a obesidade é o pior fator de risco para quem tem Covid-19. Inclusive, as pessoas obesas são normalmente mais acometidas por formas mais graves. Por isso, você precisa perder peso. Se você tem obesidade, ou se você tem sobrepeso, ou se você é magro ou magra, mas tem aquela barriguinha do chope, ou também chamada de barriga da menopausa, você precisa executar a técnica do emagrecimento. E para te ajudar, eu gravei uma aula especial que fala sobre os instintos, as emoções e o emagrecimento. Você pode assistir a essa aula, é grátis. O link está aqui na descrição desse vídeo, ou se você preferir, você pode entrar aqui no meu canal do YouTube e assistir aos centenas de vídeos que eu já gravei sobre emagrecimento. Tá tudo aí, vai pelas playlists e eu espero que eu te ajude de alguma forma, mas vamos ao que interessa. Vamos começar falando do resfriado comum. Resfriado comum é aquela gripezinha que a gente pega, que dura 3 a 5 dias, que vem com coriza, tosse, alguns sintomas respiratórios eventuais, mas nada mais grave. Não tem febre, por exemplo, não tem calafrios, não tem falta de ar. Então é um quadro bem suave que normalmente acaba com 3 a 5 dias. Esse quadro é, como a gente fala, autolimitado. Ele melhora sem você precisar dar medicações para o paciente. Acontece que pode surgirem complicações. Então você pode ter o resfriado comum e evoluir, por exemplo, para um quadro de sinusite viral. Eu acabei de ter, inclusive, um atendimento semelhante a esse de uma paciente muito querida aqui em Recife. Ela teve um quadro de resfriado comum que evoluiu para sinusite, e a sinusite pode demorar até 2 semanas para melhorar. Existe também a possibilidade de você apresentar uma otite, existe a possibilidade de você apresentar uma faringoamidalite, que é a infecção de garganta, existe a possibilidade também de você apresentar uma bronquite a partir de um quadro desses de resfriado comum. Normalmente, quando existem essas complicações, são complicações que inicialmente são virais,
mas pode também acontecer de evoluírem para infecções bacterianas oportunistas. Então, nada impede que você tenha um resfriado que evolua, por exemplo, para uma bronquite e posteriormente uma pneumonia e necessidade de intervenção mais importante pela equipe médica, com antibióticos e às vezes até com internamento. Isso tende a acontecer com as pessoas frágeis, com os idosos, os obesos, as pessoas que são muito emagrecidas ou que têm doenças crônicas, também pode acontecer esse tipo de evolução. Então é importante que você nunca subestime. Se você tem um quadro de resfriado que ultrapassou principalmente os 5 dias de sintomas e não melhorou, foi para uma semana, 2 semanas, aí você tem que ter cuidado e você tem que procurar um médico para ser avaliado. E com relação à gripe, a gripe é um quadro já diferente do resfriado, porque a gripe ela é provocada pelo vírus influenza, que na verdade é uma família de vírus e que leva à inflamação dos pulmões. E é um tipo de inflamação que muitas vezes é até difícil de reverter, demora semanas, às vezes até meses, para o paciente melhorar dessa inflamação completamente. E quando os pulmões ficam inflamados, eles se transformam em substratos para pneumonias bacterianas por bactérias oportunistas. Então, se você está com seus pulmões inflamados, você tem um risco de ter pneumonia. É por isso que existe a vacina da gripe, da influenza, e que todas as pessoas que são frágeis têm que utilizar, têm que tomar a vacina para abrandar o quadro. E abrandando o quadro, você reduz o seu risco de evoluir para pneumonia. Então, se você, por exemplo, é idoso, ou se você tem determinadas doenças crônicas, como a insuficiência cardíaca, ou se você está enfrentando um câncer severo, então você tem que tomar a vacina de gripe. Tem lá os critérios, inclusive o governo dá essa vacina gratuitamente para as pessoas que têm fatores de risco importantes. É bom lembrar também que as pessoas obesas, principalmente os obesos mais obesos, também têm um risco maior de apresentar quadros mais graves, inflamações mais graves e também a pneumonia. E no caso dos obesos, uma vez pegando pneumonia bacteriana, eles têm uma tendência maior de evoluir para um quadro mais grave, necessidade de internamento em UTI, inclusive até de ventilação mecânica, que é a intubação orotraqueal. Então, se você tem obesidade, você precisa emagrecer também por esse motivo, porque você se expõe naturalmente a um risco maior em caso de doenças respiratórias. É importante lembrar, não custa lembrar, que a pneumonia é a terceira causa de morte no mundo. Mata mais do que violência, por exemplo, mata mais do que câncer, mata mais do que acidentes, enfim. Só perde para infarto e AVC. Então, tem que cuidar dessa parte e emagrecimento também é muito importante por isso. E é bom lembrar também que você precisa aprender a identificar os sinais de pneumonia. Para te ajudar, eu gravei um vídeo. Tem aqui no meu canal um vídeo sobre os sintomas de pneumonia que você tem que aprender. Existe também um outro vídeo que eu falo quando a pneumonia está agravando, que você tem que correr para o hospital. Então você tem que aprender. Então, falando rapidamente pela oportunidade aqui, para você saber, você pode ter febre, você pode ter tosse produtiva, aquele catarro que vem de baixo. Você pode ter também calafrios, você pode ter cansaço, falta de ar, moleza no corpo. Então, se você tem esses sintomas, principalmente falta de ar com a tosse que vem de baixo, então você tem que procurar um médico, porque pode ser pneumonia. E se for pneumonia, você tem que tomar antibiótico. Não tem chá que segure. Se você estiver com pneumonia, é infecção bacteriana, você tem que tomar antibiótico. Porque se você não tomar antibiótico, você não vai melhorar e você vai acabar internado ou internada e talvez até vá para a UTI. Então, precisa tomar antibiótico se você está com pneumonia. Mas agora a gente vai falar da COVID. A COVID é uma doença diferente da gripe. Por quê? Enquanto a gripe é uma doença pulmonar, é uma doença dos pulmões e das vias respiratórias, a COVID, apesar de ter sintomas respiratórios, principalmente na fase inicial, é uma doença vascular. Então, é uma doença que acomete principalmente o endotélio vascular. A COVID é uma endotelite. E aí ela pode trazer vários sintomas diferentes, que são inclusive sintomas diferentes, tanto do resfriado como também da gripe. E aí você tem que ficar atento.
A forma mais fácil de você diferenciar uma COVID de uma gripe é olhando os batimentos cardíacos. Então é importante você ter na sua casa um oxímetro, que é aquele aparelhinho de dedo que na pandemia muita gente tinha em casa, e aí você coloca o oxímetro e vai observar não a saturação, mas os batimentos cardíacos. Se os seus batimentos cardíacos estão acima de 80, você já tem que ficar atento. E se quando você levanta e caminha um pouco, eles vão para acima de 100, então existe uma tendência de que esse quadro não seja uma gripe, mas sim uma COVID. Existem outras formas de você diferenciar, inclusive com exames laboratoriais também, exames complementares, como a gente fala na medicina, e aí você vai precisar ir ao médico para ele fazer essa diferenciação, se é gripe ou se é COVID. Porém, se for COVID, existe também o risco de você evoluir para pneumonia bacteriana infecciosa, oportunista, então você tem que saber os sinais de pneumonia. Eu tenho observado no pós-pandemia que existem surtos de Covid sempre de dezembro, do Natal até o Carnaval. Então, de dezembro, janeiro, fevereiro. E existem também surtos de gripe por volta ali de setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, nessa virada de ano, do final do ano para o início do ano seguinte, você tem que ficar atento para a possibilidade também de ser tanto gripe como Covid, essa causa de tosse seca persistente. E cabe lembrar que as pessoas vacinadas de Covid podem ter complicações e podem apresentar quadros graves, principalmente as pessoas que têm o que eu chamo de fragilidade endotelial, que são os diabéticos, os obesos e os idosos, principalmente, mas também as pessoas hipertensas e as pessoas que têm a dislipidemia não tratada, que são as alterações de colesterol e que não tomam remédio para isso. Então você tem que ter bastante cuidado se você tem esses fatores de risco, ter o diagnóstico da COVID. Aqui no meu canal tem uma playlist sobre COVID, chama Tudo sobre COVID, então você pode assistir aos vídeos lá, que você vai entender bastante como funciona a doença, mas que é uma doença que não nos põe mais medo. Então, vamos seguir em frente. Agora eu vou te dar uma dica especial para quem ficou até aqui. Vou falar de 2 chás que podem ajudar nas doenças infecciosas respiratórias. O primeiro deles é o chá de guaco e o segundo é o chá de cravo da Índia. E eu tomei o chá de cravo da Índia quando eu tive um resfriado recentemente, me ajudou bastante, me ajudou a ficar com menos sintomas. Mas você precisa saber que o chá não vai reverter a doença. Ele vai apenas te dar ali talvez um abrandamento, talvez uma melhora nos sintomas, mas, por exemplo, se você tiver infecção bacteriana com bactérias, você não vai resolver com chá. Você vai ter que ir para o médico para ele te passar um antibiótico, tá bom? É importante que você saiba que a obesidade é um fator de risco para complicações de doenças infecciosas em geral, principalmente infecções respiratórias. Então, se você está acima do peso, você tem que emagrecer também por isso. E eu vou deixar sobre esse assunto aqui, ó, mais 2 alternativas para você assistir. E se você está acima do peso, então emagreça, porque o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.